Olá, alunos, nós já estamos terminando o material. Hoje nós vamos fazer a aula 16, 17 e 18 do setor A. Nós vamos então, na sexta-feira que vem, fazer prova das aulas 5 até a aula 18. Se preparem, serão 10 questões, prova online. E aí a gente fecha esse material e vamos iniciar com o material do segundo bimestre. Aulas 16 e 17. Porcentagem, variações sucessivas. Enem, conhecimentos numéricos. Nessas aulas, se vê uma variável positiva de valor V0 e seja P um número positivo. Se V aumenta P%, então seu valor final é dado por V final é igual a V0, que multiplica 1 mais a porcentagem. A cada aumento da porcentagem, o valor de V é multiplicado por 1 mais a porcentagem. Seu valor final, após N aumentos sucessivos, é dado por V de N é igual a V0 vezes 1 mais a porcentagem elevado a N. Considere 0 menor que P menor que 100. São verdadeiras as seguintes afirmações. Se V diminui P%, então seu valor final é dado por V final é igual a V0, que multiplica 1 menos a porcentagem. A cada redução de porcentagem, o valor de V é multiplicado por 1 menos porcentagem. Seu valor final, após N reduções sucessivas, é dado por V de N é igual a V0 vezes 1 menos a porcentagem elevado a N. Em classe número 1, a base de um triângulo aumenta 10% e sua altura diminui 10%. Calcule a variação percentual da sua área. Bom, o primeiro exercício, ele fala sobre a base de um triângulo que aumenta 10% e a altura que diminui 10%. Depois ele pede para a gente calcular a variação percentual dessa área. Então nós colocamos aqui em símbolos de física, né? Área inicial. Como é que eu calculo a área de um triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Então, base inicial vezes a altura dividido por 2. Como é que eu calculo a base também? A base, no caso, de acordo com o que ele está falando, ela aumenta 10%. Então, vai ser a base inicial vezes 1 mais 0,1. O que significa esse 1? É a base inicial acrescida de 10%. A altura final vai ser a altura inicial e ela vai diminuir 10%. Então, vai ser a altura inicial menos 10%. Resolvendo, então, isso, nós vamos ter base inicial vezes 1,1. E aqui, altura inicial vezes 0,9. Então, esses valores são da base final e da altura final. Então, vamos resolver a nossa área final, que vai ser meio vezes a base final vezes a altura final. Então, a área final vai ser meio. Quem é o meu BF? 1,1 vezes BO. Vezes, quem é o meu HF? 0,9 vezes HO. A minha área final, então, eu posso escrever assim. 1 sobre 2 vezes BO vezes HO vezes 1,1 vezes 0,9. A minha área final vai ser... Quanto que vale tudo isso aqui? Tudo isso aqui vale área inicial. Quanto que vale isso aqui? 1,1 vezes 0,9. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 9, 9. Quantas casas? 2. Então, área inicial vezes 0,99. A área final, então, eu posso escrever área inicial vezes 1 menos, como deu 0,99, 0,01. Porque 1 menos 0,01 dá 0,99. Então, a minha área final vai ficar SF igual área inicial vezes 1, área inicial. Área inicial vezes 0,01 negativo, vai ficar menos 0,01 de área inicial. Então vamos finalizar então. A área final vai ser igual à área inicial menos, quanto que é 0,01? Não é 1%? 1% da área inicial. Então deduz que diminuiu 1%. Número 2. Se o preço de um produto aumentou 20% anteontem e 30% hoje, então de ontem para hoje, esse preço aumentou
Então vamos ao exercício 2. O problema me diz que eu tenho um preço inicial que teve um aumento de 20% e depois um aumento de 30%. Nessa ordem. Então o preço antes, que é o P0, esses aumentos com o preço primeiro e depois o preço com o segundo. Então o preço final eu posso dizer o seguinte, que foi o preço inicial, que ele acresceu 20%, 1 mais 0,2. E depois ele acresceu mais 30%, N mais 30%. Então, resolvendo isso, eu terei preço inicial vezes 1,2 vezes 1,3. Então, 1,2 vezes 1,3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3, 2 vezes 1, 2, 1 vezes 1, 1, 6, 5, 1, quantas casas? 2. Preço final vai ser 1,56, ou seja, esse 1 representa o preço inicial. Então, o preço final vai ser 1,56 menos o preço inicial, que vai dar 0,56, que equivale a 56%. Então, o reajuste final é 56%. Número 3. Qual é o montante após 2 anos em uma aplicação que rende 20% ao semestre, juros compostos, dado que o capital inicial é R$10.000? Pessoal, vamos ao exercício 3. Ele me fala aqui que o juro é composto. O que é juro composto? Juro que rende sobre juro. Ele me quer o montante. O que é o montante? Capital mais juro. Só que como é juro composto, eu vou ter que aplicar uma fórmula. Montante é igual a capital, que multiplica 1, mais a taxa elevado a N ou T. Tem alguns autores que colocam N ou T, significa o tempo. Só que quando você lê o problema, você tem que observar se a taxa e o tempo estão batendo. Ó, a taxa, ele diz que é 20% ao semestre. E o tempo, ele me fala 2 anos. Então, esses 2 anos, na verdade, ele vai valer 4 semestres. Porque aí eu consigo equiparar o tempo à taxa. Então, vamos readequar aqui. Montante, então, é igual ao capital. Quem é o capital? 10.000. O 1 significa 100%, como você já sabe. A taxa, 20%, eu tenho que transformar em decimal, 0,2. Elevado a N, ou T, quem é? 4. Porque eu tive que readequar, não vou colocar 2, tem que ser 4. Montante, então, é igual a 10.000 vezes 1,2 elevado a 4. 1,2 elevado a 4 vai ser 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2, ou seja, 4 vezes. 1,2 vezes 1,2, vamos calcular. 1,2 vezes 1,2. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2, 1 vezes 1, 1. Somando vai dar 4, 4, 1. São 2 casas, 1,44. E aqui também vai dar 1,44. 1,44 vezes 1,44. 4 vezes 4, 16. 4 × 4, 16, 17. 4 vezes 1, 4, 5. 576. A mesma coisa, 4 vezes 4, 16. 4 × 4, 16 mais 1, 17. 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. Depois, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 1, 1. Vou somar tudo isso. Quantas casas? 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então aqui vai ficar 2,076. Então o montante é igual a 10.000 vezes 2,0736. Montante, então, é igual a 20.736. Como eu estou trabalhando com moeda, eu tenho que colocar na moeda. Então, 20.736 reais. Nós vamos também fazer o mesmo problema agora usando a calculadora. Vocês têm que aprender a usar as novas tecnologias. Aqui, então, você só vai pegar e já substituir os valores. O montante é igual a 10.000, que é o capital, vezes 1, mais a taxa, que é 0,2, transformado em número decimal, e o tempo, 4 semestres. Você digita tudo isso na calculadora.
10.000 vezes, você vai abrir parêntese, 1 mais 0,2, fecha parêntese. O elevado, você tem um ícone, x elevado a y, ou y elevado a x, ou só o circunflexo. No meu caso aqui é circunflexo, que significa o expoente. Quem é o expoente? 4. Igual. A resposta então já vai me dar o montante, que é 20.736. 20.736. Em moeda, 20.736 reais. Número 4. Um certo modelo de automóvel, quando novo, desvaloriza 20% no primeiro ano e depois 10% a cada ano. Se este carro 0 km custa 100 mil reais, qual será seu preço após 4 anos? No exercício 4, nós temos uma coisa bem interessante, que é o seguinte: você compra alguma coisa, tira da loja, no momento que você tira aquilo da loja, aquilo vai desvalorizando. É o que acontece com o automóvel. Quando você compra ele, você depois quiser vender, ele já vai começar a desvalorizar. No primeiro momento, ele já desvaloriza 20%. Você tirou da casa e já perde 20% do valor dele da loja. Depois, a cada ano, ele vai perdendo 10%. Então, nesse caso, nós vamos trabalhar com a mesma fórmula do exercício 2. Porém, agora nós não vamos ter aumento e desconto. A gente só vai ter desconto. Então, o preço final vai ser igual ao preço inicial vezes 100%. E quanto perdeu, então? 20%. 20% é 0,2. Depois ele vai perdendo 10% ao ano. E são quantos anos? 4 anos. Então vai ser 100% menos 0,1. Como são 4 anos, aqui eu tenho o primeiro ano. E depois ele perde mais 3 anos. Então vamos resolver isso aqui. O preço final vai ser igual ao preço inicial vezes 1 menos 0,2 a 0,8. Vezes 1 menos 0,1 vai dar 0,9 elevado ao cubo. O preço final vai ser igual ao preço inicial vezes 0,8 vezes 0,9 vezes 0,9. 9 vezes 9, 81. Quantas casas eu tenho? 2. 0,81. Mas é mais um, porque são 3. Aqui eu fiz 2. 0,9. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 8, 72. Quantas casas? 1, 2, 3. 0,729 eu vou multiplicar com 0,8 agora. Então, o preço final vai ser igual ao preço inicial vezes 0,8. 9 vezes 8, 72, vão 7. 8 vezes 2, 16, com mais 7, 18, 19, 20. Então, 8 vezes 2, 16, com mais 7, está 23, vão 2. 8 vezes 2, 56, com mais 2, 58. Quantas casas? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, o preço inicial vezes 0,5832. O problema me dá o preço inicial, que é 100 mil. Vezes 0,5832. Preço final, quando eu multiplico 100 mil vezes 0,5832, vai me dar 58.320. Eu transformo em real, vai ficar 58.320. Então, veja bem. Então, na verdade, o preço final dele ficou 58.320. Ele perdeu, logo depois, ele começa a perder logo depois que você tira ele da loja. Com 4 anos, ele vai ficar valendo um pouco mais da metade. Aula 18. Porcentagem, exercícios, Enem, conhecimentos numéricos em classe. Número 1. Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Motorista do caminhão do Corpo de Bombeiros, após se deslocar da sua unidade até o local do incêndio, decidiu por um caminho 14% mais longo, porém de menos movimento, tendo assim sua velocidade média aumentada em 20%. Em quantos por cento o tempo de translado foi diminuído? No exercício 1 da aula 18, ele diz que o motorista do Corpo de Bombeiros ele decidiu ir por um caminho mais longo.
14%. Então, esse caminho mais longo, ele vai ser acrescido de 14% a mais. Então, 100%, que é o caminho, mais 14%. Eu já represento isso em número decimal. E também ele fala que a velocidade aumentou 20%. Então, a velocidade, que ela vai aumentar 20%, vai ser a velocidade mais 20%. O caminho em física é dado como ΔS. E a velocidade, ΔV. Então, esse probleminha é um probleminha de física. Velocidade média é igual a espaço dividido pelo tempo. O problema quer saber, então, qual é o meu tempo. Quanto que eu vou gastar nesse translado. Diminuído, né? Então, veja bem. O que eu vou fazer? Eu vou substituir. Então, aqui, como eu quero saber o tempo, eu vou multiplicar cruzado. Então, variação do tempo vai ser espaço dividido pela velocidade. Espaço eu tenho como 1,14 e a velocidade como 1,20. Então eu vou dividir 1,14 por 1,20. Quantas casas decimais eu tenho? Duas, então a vírgula ela não precisa ser reescrita. Então 114 dividido por 120. 114 não divide 120, então 0, aqui eu acrescento um zero. Ficou 1140. Bom, continuando a conta, 11 dividido por 1 daria 11, só que aqui eu não posso colocar um número maior que 0 até 9. Como 9 é o maior logaritmo, eu vou colocar 9. 9 vezes 0, 0, 9 vezes 2, 18, vai 1. 9 vezes 1, 9, mais 1, 10. Subtraindo, 0, aí aqui ficou 14, aqui ficou 0. 14 tira 8 dá 6. Eu quero continuar a conta. Como 0, já coloquei a vírgula ali, eu tenho direito a mais um 0 aqui. Vai ficar então 600. 600 dividido por 120. 6 dividido por 1 daria 6. Só que eu só colocar 6 aqui vai ficar muito alto. Então eu vou colocar o 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 0. 5 vezes 1, 6. Então 0,95 é a variação do tempo. Transformando isso em porcentagem, então o tempo total seria 1%. Menos 0,95. Estou transformando isso em porcentagem. Então dará 1 menos 0,95, 0,05, que corresponde a 5%. Exercício 2. Um corretor de imóveis oferece a um cliente um terreno de R$132 mil à vista. O negócio também pode ser realizado pagando duas parcelas iguais de X, sendo que a primeira deverá ser paga no ato da compra e a segunda exatamente um ano depois. Determine o valor de X, dado que há juros de 20% ao ano sobre qualquer saldo devedor. Então vamos ao exercício número 2, da aula 18. Ele diz aqui que um cliente compra um terreno por 132 mil à vista. Só que o negócio ele pode realizar em duas parcelas de X valores. Então eu coloquei aqui, ó, que o valor é 132 mil menos X valores. Só que ele me diz também que isso pode ser feito em até duas parcelas, acrescidas de 20% de juros ao ano. Então nós vamos fazer a continha. Vai ser o seguinte, isso aqui nós deduzimos o problema, então vamos montar a equação. X é o valor que eu não sei quanto que vai ficar, vai ser então 132 mil menos X, e ele diz que isso vai ser acrescido de 20%. Então, valor mais 20%. Então, multiplicando aqui, eu terei X é igual a 132 mil vezes 1,2. Então, eu posso fazer apenas o final. 132 vezes 1,2 vai ficar 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 1, 3, 1 vezes 1, 1. 4, 8, 5 e 1. Quantas casas? Uma. Então, como aqui é 132 mil, vai ficar 158.400. Menos x vezes 1,2, menos 1,2x. Agora eu vou juntar o x, vou colocar eles do lado de cá. Como ele é negativo, ele vem positivo. E os 158.400 ficam separados. 1x mais 1,2x vai dar 2,2x.
que é igual a 158.400. X é igual a 158.400 dividido por 2,2. Então vamos fazer essa continha. 158.400 dividido por 2,2. Para eu tirar essa vírgula, eu tenho que ver quantas casas decimais tem ali. Como eu tenho uma casa, eu vou acrescer um zero aqui e tiro a vírgula. Então ficou 1.584.000 dividido por 22. Bom, 15 não divide 22, então 158. 15 dividido por 2 daria 7,5. Mas aí no caso eu vou colocar 7. 7 vezes 2, 14, vai 1. 14 mais 1, 15. Vou diminuir. Vai dar 4. Baixo 4. 44 por 22 vai dar 2. Quantos zeros eu tenho aqui? Eu repito ali. Então, X vale 72.000. Em moeda, 72.000 reais. Então, serão duas parcelas de 72.000. Então, vocês agora deverão fazer as tarefas mínimas e complementares propostas no plural. Na quarta-feira, eu vou olhar o plural e já vou dar a pontuação que vocês conseguiram realizando as tarefas. E na sexta-feira a gente vai fazer a prova, então. A prova será da aula 5 até a aula 18, que nós terminamos agora. Bons estudos, gente. Estudem bastante.